Olha só, vou pegar um exemplo de uma reação real. A reação que eu vou pegar é a queima do gás propano. Você já ouviu falar em propano? O propano ele é um dos componentes do gás de cozinha, aquele que você usa para cozinhar os alimentos. Esse gás de cozinha, quando ele queima, ele passa por uma transformação. Então você está transformando esse gás em energia e produtos. No caso de uma combustão completa, os produtos da combustão seriam o dióxido de carbono e a água. E o oxigênio está fazendo o papel de comburente, que participa da reação junto com o combustível, que é o C3H8, fórmula do propano. E para a gente se organizar, eu vou fazer aqui uma tabela onde eu vou contabilizar o número de átomos do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Vamos conferir. Do lado dos reagentes nós temos 3 carbonos e do lado dos produtos apenas 1. Do lado dos reagentes temos 8 hidrogênios e do lado dos produtos apenas 2. Enquanto que oxigênios nós temos 2 do lado dos reagentes e aqui são 2 por parte do CO2 mais 1 por parte da água, então no total seriam 3. Então vejam que todos os átomos estão desbalanceados e a gente vai fazer agora o acerto, colocando números na frente das fórmulas para que eles multipliquem as quantidades de átomos e dessa forma a gente iguale a quantidade de átomos em ambos os lados. Então vamos começar pelo carbono, olha só. Se tem 3 carbonos do lado dos reagentes, tem que ter 3 carbonos do lado dos produtos. Que número que vezes 1 dá 3? Seria 3, né? Então eu vou multiplicar esse 1 por 3 e eu vou ter uma igualdade. Portanto, esse 3 vai aparecer na frente do CO2. Mas se você percebeu pelo exemplo anterior, se eu mexer na frente de uma substância composta, eu vou estar mexendo em mais de um átomo. No caso aqui, o CO2, eu estou aumentando a quantidade de carbonos, mas também estou aumentando a quantidade de oxigênios. Agora aumentou a quantidade de oxigênios. Vejam que tem 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então eu vou corrigir aqui a quantidade de oxigênios somando mais 4. Afinal de contas, agora temos 7. Então eu já acertei aqui a quantidade de oxigênios. Continuando, o número de hidrogênios. Do lado dos reagentes nós temos 8 e do lado dos produtos tem apenas 2. Que número que vezes 2 dá 8? 4. Então eu vou botar um 4 aqui na frente da água e isso vai acertar a quantidade de hidrogênios. Vejam que agora o número de hidrogênios está correto. Mas, de novo, se eu colocar esse 4 aqui na frente da água, eu altero a quantidade de oxigênios. Então, agora vejam que eu tenho 3 vezes 2, 6, com mais 4, 10. Então, eu vou corrigir aqui somando mais 3, que aumentou, né, depois dessas modificações. Então, são 10 oxigênios do lado dos produtos e apenas 2 do lado dos reagentes. Como é que eu corrijo o oxigênio? Eu vou ter que encontrar um número que vezes 2 dê 10. E esse número é 5. Então, eu vou multiplicar esse 2 por 5, que vai dar 10. Logo, eu vou botar um 5 aqui na frente do oxigênio. Desse jeito que você está vendo, a equação está balanceada. Portanto, a gente diz que 1, 5, 3 e 4 são os menores números inteiros que fazem o balanceamento dessa equação. Esse é o método das tentativas. A gente foi acertando elemento por elemento até que as quantidades de átomos ficassem iguais. Essa tabela que eu fiz aqui é apenas uma tabela para a gente se organizar, mas você não precisa usar ela. Você pode fazer de cabeça essa contagem de átomos. Vamos para mais um exemplo. Agora eu vou te mostrar a queima do gás butano, que é um dos componentes também do gás de cozinha. O butano ele tem uma forma levemente diferente, C4H10, e vejam que aqui a gente vai ter uma situação bem particular, olha só. O número de carbonos é 4, então eu vou botar um 4 na frente do CO2 para acertar o carbono. Tem 10 hidrogênios do lado dos reagentes, então eu vou botar um 5 na frente da água, que tem o hidrogênio, para acertar a quantidade desse elemento. Só que agora, vejam que eu tenho 4 vezes 2, 8, com mais 5, 13. E, professor, que número que vezes 2 dá 13? Porque eu tenho 2 oxigênios aqui, eu preciso encontrar um número que vezes 2 dá 13. Pois é, inteiro não tem, mas a gente pode usar a fração 13 meios.
Porém, alguns exercícios de vestibular, ou talvez até o seu professor, vai especificar: eu quero os menores números inteiros. Bom, como é que eu tiro uma fração de uma equação para ter só números inteiros? Nesse caso, basta multiplicar todos os coeficientes, isso é importante, todos os coeficientes, pelo denominador da fração, no caso 2. Se eu multiplicar todos os coeficientes por 2, vai ficar 2C4H10, 2-butano, mais 13O2, formando 8CO2, mais 10H2O. Essa equação agora está balanceada com os menores números inteiros. E é importante frisar que a equação aqui de cima, com o 13,5, também está balanceada, porém não é com os menores números inteiros. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Agora vamos ver mais um exemplo de uma equação um pouquinho mais complicada. Essa equação representa a reação de formação do iodeto de chumbo 2, que é um sólido amarelo. Aqui temos imagens, atenção, imagens do iodeto de chumbo 2. Ele é um sólido amarelo que muito antigamente era utilizado como pigmento para tintas. Hoje não se utiliza mais por causa do chumbo. Bom, essa reação se dá a partir da combinação do iodeto de potássio, o famoso Ki, mas não me machuquei, e nitrato de chumbo 2. Então, são duas soluções aquosas, iodeto de potássio, nitrato de chumbo 2. Quando você coloca essas soluções em contato, ocorre a formação do iodeto de chumbo, que é o que está aí na imagem, está aí na tela, mais nitrato de potássio. Essa equação, ela tem vários elementos. Ela tem o potássio, tem o iodo, tem o nitrogênio, tem o chumbo. Ai, meu Deus, professor, o que eu faço? Então, o método das tentativas, ele permite que você comece por onde você quiser. Mas, geralmente, essa sequência aqui, ó, metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio é uma ótima sequência e geralmente dá certo. Então você segue essa sequência, começando pelos metais e deixando o oxigênio para o final, que geralmente vai dar certo. Então vamos tentar, olha só. Aqui nós temos o potássio, nós temos o chumbo, ambos são metais, então a gente pode começar por qualquer um. Vamos lá. Os dois estão certos, né? O potássio tem um do lado esquerdo, um do lado direito, o chumbo tem um do lado esquerdo, um do lado direito. Aí a gente vai para os ametais. O iodo é 1. Então, o iodo tem um do lado esquerdo e 2 do lado direito. Então, eu coloco um 2 aqui na frente do Ki. Esse 2 vai acertar o iodo. Bom, só que vai desequilibrar o potássio. Então, eu vou botar um 2 aqui para acertar o potássio e ficar tudo certinho até agora. Continuando, esse 2 aqui que está fora dos parênteses, ele multiplica o que está dentro dos parênteses. Então, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. E do outro lado, eu também tenho 2 átomos de nitrogênio. Por fim, o oxigênio. Olha só, são 3 oxigênios que estão aqui dentro dos parênteses, vezes 2, então dá 6. Esse 2 multiplica o 3, também dá 6. Então, a equação ficou balanceada. Então, esse método ele funciona e essa sequência é uma dica quentíssima que eu estou te passando para o método das tentativas.